Estamos começando um episódio maravilhoso. Temos convidados incríveis hoje que vão falar sobre tanta coisa legal. Mas deixa eu te falar, sei que tá aqui e ainda não segue a gente, você tá perdendo todas as nossas novidades. Sempre que nós postamos um conteúdo, um episódio, um corte, você pode ser notificado. Então, vai lá no botão de seguir. Você pode colocar também o sininho para receber essas notificações. E aí, você já pode até curtir esse episódio. Confia em mim. Você vai gostar, vai ser abençoado. E aí, caso no final você discorde do que eu tô te falando, você pode tirar a curtida. Mas vem cá, se você também tiver alguma dúvida, alguma proposta, algum assunto que você gostaria de ouvir, você pode escrever pra gente também. Estamos sempre aqui de olho nos comentários. Sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, um casal maravilhoso que trabalha tanto com a saúde do homem, da mulher, do casal, trabalha com emagrecimento, trabalha com anti-envelhecimento, envelhecer com qualidade, com saúde. Eu estou aqui hoje com os doutores Thales Fávaro e Ada Fávaro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Para nós é um imenso prazer estar aqui contribuindo, né, com esse trabalho e levando, né, mais saúde para a população no geral. É isso aí, uma honra, um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês, né, e um trabalho que tem indo, né, para não só o Brasil, né, mas para vários lugares. Então, assim, é muito importante. A gente fica muito feliz mesmo de poder estar aqui trazendo, né, um pouquinho aí do nosso conhecimento. É verdade, eu estava na Itália alguns meses atrás e o pessoal falou: "Ah, eu estava assistindo aquele episódio, foi tão legal, vamos gravar aqui". E aí, só que eu estava de férias, eu falei: "Olha, não, vamos fazer assim, vamos marcar Verdade, uma aí, ó. oportunidade". Mas é verdade, nossas igrejas ao redor do país estão de olho e também muitos outros irmãos que acompanham, que estão sendo abençoados. E é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Graças ao pastor Michelo, nós tivemos essa conexão e eu fico muito feliz, muito feliz. Se eu fosse apresentar vocês com tanta especialização, com tanto de curso que vocês têm, eu ia passar aqui vários minutos e poderia ainda faltar alguma coisa. Mas eu acho que está dentro aí do que eu falei na abertura, né? Isso. Então, cuidamos da família, né? Então, a nossa visão de cuidado é na medicina integral, ver o indivíduo na sua totalidade. Então, abrange, né, emagrecimento, longevidade, saúde do homem, saúde da mulher e também cuidamos de crianças, né, que hoje é a nossa clínica ali, temos pediatra também. Então, na sua totalidade, né, corpo, alma e espírito. Ninguém fica de fora, né? Ninguém fica de fora. Isso é muito importante, porque não é só a questão estético, né? O emagrecimento, quando a gente fala, é só questão estética, não. É a questão da longevidade do paciente, né? Então, significa que se ele tiver com sobrepeso, realmente ele não tem uma saúde de qualidade. Então, tem algo faltando, tem algo que nós precisamos mudar para ele ter uma saúde melhor. A maioria, pelo menos a grosso modo, a maioria está sobrepeso, né, no Brasil. E eu acho que nas principais nações do mundo esse problema é um dos maiores problemas. Eu acho que a indústria alimentícia ela facilitou o acesso, mas ao mesmo tempo a gestão, o manejo, junto com o sedentarismo e tantos outros problemas, até disfunções orgânicas e tal, descompensação química, enfim, falta de horário, tem uma série de coisas, mas em geral, a população está sofrendo muito com o sobrepeso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que é profundo e poderoso, eu queria saber há quanto tempo vocês fazem parte da nossa igreja, que vocês conheceram, como é que foi esse processo de conversão, como é que aconteceu essa questão ministerial também, que vocês carregam junto com o profissional. Olha aí, mulher que lembra demais de data, né? Bom, eu nasci em berço evangélico, né, então já venho lá de berço. E quando conhecemos a paz aqui em São Paulo há 1 ano e meio mais ou menos. Então tem 1 ano e meio mais ou menos que estamos frequentando, né, que fazemos parte da casa. E foi através da pastora Rose e pastor Josué, que chamou a gente para vir num culto aqui com eles. E nisso a gente já foi trazendo irmão, né? E na época a gente fazia parte de outro ministério,
mas a gente já trazia as pessoas e vinha, porque o horário do culto era maravilhoso, né? Então, a nossa rotina, que sempre estamos em viagem, então o horário do culto nos chamou muita atenção, facilitou muito, né? Qual dos nossos cultos? Das 11h30, De né? domingo? De domingo no Eldorado. Ah, que legal. Então, assim, facilitou muito, né? E nosso filho também se identificou bastante. E é claro que como pais, né? Eu falo assim, eu lembro da minha mãe ficava forçando a gente para ir para a igreja, insistindo. E eu falo, nossa, o fato dele querer e falar, mãe, e aí, vamos? Eu falei, pronto. Então, isso mandou muito, né? A nossa escolha aqui com a Paz. Então, tem cerca aí de um ano e meio que a gente está aqui. O convite do pastor Josué é quase irrecusável também, né? Isso. Foi. Não tem nem como, né? Foi muito bom, até depois a gente almoçamos junto com o pastor Eibe também, aí acabamos conhecendo eles também. Então, assim, foi muito, muito gratificante e o acolhimento é especial, né? É diferente. Às vezes a gente fala, as pessoas acham que é exagero e quando chegam aqui são constrangidas com esse carinho, com esse amor de cada voluntário, de cada pastor, de cada membro líder de ministério. E algumas pessoas ficam até pensando, poxa, quando que esse povo vai deixar de ser assim? Quando a máscara vai cair? Não é possível que sejam amorosos o tempo todo, que sejam tão atenciosos. Mas essa é uma das nossas marcas, característica mesmo. Até porque, assim, a gente for olhar, né, na sua totalidade, ser parecido com Jesus é isso, né? Então não tem como deixar de ser. Tem que ser, e o gostoso é assim, né? Ser constrangido, né? Então, realmente ganhou nosso coração mesmo. E hoje, pacientes nossos, a gente direciona para a igreja também. Uau. A gente conecta, a gente tem uma gestora, a Janda, e ela tem muito comunicativa. Eu falo que ela é evangelista. E tem todo culto ela tá com um visitante. Cara, Todo culto ela tá com um visitante. Até esses dias eu falei, Jesus, eu falei, calma lá, parece que eu não tô levando ninguém para a igreja, né? Que a gente começa a comparar, né? Aí eu falo, não, mas eu tô fazendo pontes, eu tô fazendo pontes. E aí a gente conecta os pacientes com ela e ela traz os pacientes para a igreja, né? Porque a gente sempre viajando, então é gostoso você trazer a pessoa e você estar junto, né? Acompanhando. Então, nessa falta, a gente tem ali o braço da Jandinha. Que legal, meu, mas é lindo isso. E como é importante nós que somos ministros, inclusive ministros de mercado, né? E às vezes nós não temos noção o quanto Deus está nos levando em lugares, em famílias, que os pastores não poderiam chegar aqui, Exato. né? Realmente. E como Deus usa essa atmosfera, esse ambiente de trabalho e pessoas assim, né? Que são testemunhos vivos, mas que entendem essa sua angústia, ela é muito mover do espírito. Puxa, eu preciso ganhar mais pessoas para Jesus, eu preciso influenciar mais. Isso, com toda certeza, é um desafio para todos nós. Com certeza. Realmente, a importância da comunicação que vocês estão fazendo, esse dia até falei pro pastor Eibe, eu falei, pastor, e eu atendi uma paciente que ela falou para mim no consultório, ela falou assim, nossa, eu aceitei Jesus através de um vídeo do pastor Eibe. Sério? Eu falei, nossa, isso é muito forte. Falei, e um vídeo assim, há anos atrás, eu falei, olha, aonde chegou. Então a pessoa aceitou Jesus, ela estava na televisão assistindo ali, aí quando ela viu e tocou ela falou assim, nossa, ela aceitou Jesus, hoje ela está numa outra igreja, que ela não sabia onde que era a igreja do pastor Eibe aqui, depois que ela descobriu que ela veio de outro estado, eu falei, nossa, que legal. Aí ele ficou assim, até emocionado, né, porque realmente é algo que mudou a casa dela. E às vezes fala assim, poxa, será que vale a pena estar na internet? Mas às vezes aquela pessoa que está na internet está querendo ver você falar de Jesus, você trazer essa mensagem. Então, por isso, vai muito mais além do que no Brasil. Com toda certeza. Então, vai em outros países tranquilo. Com toda certeza. E como esse episódio, por exemplo, tá chegando em pessoas que às vezes não receberam Jesus ainda. Pessoas que não se aproximaram de Deus, mas que às vezes por conta do conteúdo fala, puxa, eu quero entender mais, eu já acompanho os doutores e já sigo eles. E aqui com toda certeza é mais uma oportunidade do evangelho ser alcançado. Você também cresceu em berço evangélico? Não, meus pais eram católicos antes, né? Então aí depois se converteram. Mas desde criança que eu me lembro assim, que eu tenho uma memória de igreja,
era realmente indo na igreja evangélica. Mas A gente se tinha conhece desde berço também, É, né? então, assim, nós somos Sério? vizinhos, Ah, Então eu conheço desde 7, 8 anos, né, amor? eu acho que tem um 7, filme, 8 O anos. Amor Mora ao Lado, né? É isso É, aí, a gente era vizinhos. então, assim, foi muito, realmente, Deus mesmo que conectou nós e nos trouxe para essa missão, né? Que é cuidar do corpo, né? Do nosso corpo, do templo, então isso é muito importante. Então, assim, é Que bem legal. legal, meu. Então vocês eram vizinhos e aí acabaram optando pela mesma profissão. E quando vocês descobriram que um nasceu pro outro, como é que foi essa história? Olha aí, vou Thales até já beber tava, água. Thales já estava morando fora, é, e aí nossos pais pulavam carnaval junto, quando eu era solteiros. Então, a gente se lembra de 7, 8 anos, mas porque, né, não consegue lembrar de um tempo menor. E eu lembro que numa dessas férias do Thales, ele foi para Pimenta, onde eu morava, né, Pimenta Bueno. Todo ano a família ia e Onde que passava fica em Pimenta Bueno? Rondônia. Rondônia. E aí todo ano a família dele ia e visitava os parentes, porque, né, tem uma história na cidade, né, a família. E numa dessas visitas a gente, acho que o olhar foi diferente, né? Falei assim, nossa, né? E nisso a gente já foi mesmo para oração, né? Então começamos a orar, começamos Foi 6 meses à 6 meses à distância. distância. E eu lembro até hoje, eu lembro que um pastor nosso, o meu pastor estava fora da cidade, acho que ele estava na África, ele faz uma missão lá, e a gente estava em oração, pedindo a confirmação de Deus ali, firme, né? E eu falei, meu Deus, e aí, quando que vai aparecer, né? Quando que eu vou ter essa confirmação? Vou E ter um aí, aval de Deus. e aí eu lembro que quando ele voltou assim, a gente estava numa reunião e eu não tinha visto ele, fazia tempo que eu não tinha visto ele. Então, assim, aí ele chegou e ele foi comigo, ele falou assim, Thales, Deus manda te dizer que é de Deus que você tem pedido, que você tem orado, que ele pediu para você seguir o seu caminho, que ele tá contigo. Então, assim, foi assim muito forte, que aí meus amigos que estavam ali junto já sabiam também que a gente estava orando, então foi bem legal. Foi uma história bem bacana, assim, de cuidar de Deus mesmo com a gente. Que lindo, cara, que lindo. Eu lembro que eu pedi ela em casamento, acho que pela internet Pela ainda, pro meu internet. sogro. Olha só. Meu sogro ela tava Quem assinou comigo. os documentos no cartório, né, para dar entrada foi meu pai, que teve que passar a procurar, porque ele não estava no país. É, Aí passou a procuração pro meu pai, meu pai foi Para assinou preencher a para fazer a documentação. solicitação. Cara, que legal. Então o sogro teve que aprovar que ele é, tinha que ser um cúmplice também. Também. teve jeito. Depois eu cheguei e assinei. Mas Mas foi. é que você estava estudando fora? Fora. É isso. Hum, E aí depois a gente veio pro Brasil, né? E aí finalizamos e pegamos a documentação aqui. Mas foi todo um cuidado mesmo de Deus, assim, Você já desde o estudou aqui no início. Brasil. Não, fui para fora também estudar. Que Então, legal. quando oficializamos, né, o casamento, aí fomos morar na Bolívia. Ficamos um tempo na Bolívia estudando. Nisso eu tive meu filho, então o Abner, ele é um médico júnior de 12 anos. Ele se formou junto com a gente e depois fomos para o Paraguai. Aí concluímos nossa faculdade no Paraguai. Aí viemos para o Brasil, todo o processo de revalidação, Que é né? dificílimo, inclusive. Exato. Então, e, e assim, sempre na visão, né, de Deus no centro. Né? E hoje a gente analisa assim a nossa situação. Poxa, começaram a faculdade e depois de 6 meses eu grávida. Nossos pais não tinham condição financeira se for olhar assim. Então foi muito de Deus, né? O cuidado de Deus. E como eu já tinha uma faculdade antes, que era estética, então eu trabalhava, eu fazia minha faculdade de medicina e final de semana, nos meus horários vagos eu Nossa, trabalhava. E o Thales também teve um período que trabalhou como atendente de hotel, né? Theo. cara, Então que ele legal. trabalhava durante a noite e 8 horas da manhã estava na faculdade. Meu amigo. Então, A faculdade é integral, né? Era integral. de Era, manhã e de tarde. era. E aí trabalhava à À noite. noite. Meu, que ralação.
Então, toda uma história, né? Com a Abner, a gente tinha que deixar ele numa creche, né? E eu lembro que a gente andava carregando o carrinho com ele dentro 40 minutos. Meu Deus. Aí deixava ele na creche, depois ia para a faculdade. Aí fazia todo o processo no final do dia. Era longe, hein? Era longe, mas a gente E, ia. e na época só táxi, né? Não era É, fácil. para ter um carro na época, a gente não tinha condição de financeira, né? Aí conseguimos comprar uma motinha aqui, o nome de uma motinha. Que lá não tinha nem nome, na verdade, viu? Não tinha Mas eu nem. acredito que foi uns R$ 400. Alguém estava querendo se livrar dela. Isso. Compramos com dinheiro de limite também. Meu pai emprestou na época o dinheiro. Só que facilitou demais a nossa vida aquela ganhou um moto. tempinho. Nossa, aí o Abner montava na moto todo feliz, deixávamos ele na escola. Então já evoluímos, né? Do carrinho para a motinha. Dá 40 minutos de caminhada. Nossa, reduzimos bastante. Aí não tem como engordar, né? Andando 40 Andando minutos não de ida, tinha. 40 E na voltas. verdade, naquela época eu já estava num processo de emagrecimento, porque na minha gestação eu engordei uns 25, 30 quilos. É mesmo? Fiquei irreconhecível. Que isso, cara. Mas é porque, não sei, talvez a rotina de estudos, dormindo pouco, não tendo muito horário para nada, o Isso. estresse também, porque vocês estavam debaixo de muita pressão. Talvez tudo isso tenha colaborado pro... Sim, você está em outro país, culturalmente já falando, né, diferente. Então a gente não tinha uma rotina. Eu lembro que meu café da manhã, gente, era risole com uma Fanta. Nó. Hoje eu falo assim, No meu tempo, hein? Deus do céu, meu Deus do céu, o que eu fazia com a minha saúde? Graças a Deus, meu filho nasceu super bem, né? Mas assim, hoje a gente já pratica uma alimentação totalmente diferente. É muito legal ver esses bastidores, né? Hoje nós vemos vocês tão bem-sucedidos e no auge da carreira, vivendo sonhos incríveis, e não imaginávamos que vocês tinham passado por tudo isso. E hoje, trabalhando com emagrecimento, com saúde, saúde da mulher, alimentação e tal, e ter tido uma vida que não era a ideal, né? Então, Exato. muitas pessoas às vezes estão assistindo e falam, puxa, é tão bonito que eles estão falando, mas eu tomo esse café da manhã. E agora você pode, poxa, ela também passou por isso, Nossa, mudou de hábitos, entendeu sobre outros fundamentos e valores. E muito legal ouvir a história de vocês e todas essas lutas, né? E é interessante poder conhecer, mas hoje vocês estão trabalhando com casais, com famílias, né? Do avô ao neto, né? E quais são os problemas mais comuns que vocês observam nos casais, as maiores dificuldades que vocês têm trabalhado? Quando a gente fala em casamento, né? Vamos falar assim, o casal, quando ele começa a se cuidar, tudo bem. Eu acho que o problema maior nessa questão do casamento é quando um decide se cuidar e o outro não. e o outro não. Então, né? Então, às vezes acontece o quê? Poxa, doutor, eu não posso comer isso, ele sabe que eu não posso, mas ele está comprando ainda e trazendo para dentro de casa. Então, o quanto é interessante o casal junto é aquilo, né? Então, assim, é o mesmo propósito. Hoje eu falo para nossa nutricionista, não fala mais sobre uma alimentação, não fala mais sobre uma dieta, fala sobre um propósito. Então, fala que eu estou num propósito alimentar, porque no nosso meio cristão hoje, para tudo é comida. Vamos se reunir, comida. Vamos se reunir, comida. Comida sim, né? Então, a gente tem também ter esse cuidado, que a maioria das vezes é uma pizza, é um lanche, é um fast food aí mais rápido, realmente. E o prejuízo é muito grande. Então, eu creio que entre o casamento e o casal, eu acredito que a dificuldade é essa, né? Essa e a questão da atividade física, né? Então, poxa, o marido vai, a mulher não vai, o marido vai, não quer, não faz. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque se eu estou tratando só o marido e a esposa não, eu tenho que saber como está a esposa. Porque se eu modifico muito o estilo de vida do paciente, do homem ou da mulher, eu posso ter uma balança desigual no relacionamento. Já vai ter um atrito, né? Um confronto ali, aí começa um dos dois já não ser mais interessante. E até o Thales é muito cauteloso nessa área com reposição hormonal. Uhum.
Então ele não faz reposição hormonal no homem se a mulher não tiver, se ele não saber como que está a mulher. Porque senão vai gerar né, um desequilíbrio nessa família. Uhum. E aí não vai ter avivamento porque um dos dois tá né, desregulado. Então, é até um dos motivos que a gente mais atende também, a questão de falta de libido, né? E na hora que vamos fazer todo o histórico, tudo começou na mesa. O que serve na mesa, É mesmo? A alimentação influencia tanto assim na libido? 100%. É mesmo? 100%. É até algo interessante de abrir, vamos abrir, né, uma caixinha assim. Como a alimentação nossa hoje está tão modificada que ela não nutre, então você está se alimentando, mas você não está se nutrindo. Então, hoje, dentro do consultório, a gente trata crianças de 7, 8, 15 anos, adolescentes de 15 anos, com deficiência hormonal. Nossa. E aí é onde vem a alimentação está muito inflamatória, né? Aquela alimentação que mais danifica o seu corpo do que nutre você. Então, quando começa a tratar questões hormonais, a gente tem que ter a nutricionista. Por isso que dentro da nossa equipe já tem uma nutricionista com a nossa visão. Porque era outra briga que a gente tinha também, né? Exemplos práticos, o que seriam esses alimentos inflamatórios para quem está nos ouvindo ter uma noção do que está dentro do armário, do que está na mesa, do que eles estão consumindo, que pode estar afetando radicalmente a saúde? Gente, tudo, maioria dos industrializados. Então, os leites de caixinha, os enlatados, o pessoal utiliza muito queijos, né? Tipo, principalmente está super em alto o cheddar. Gente, é só saborizado, porque ali não é mais queijo. Então, os Danone, iogurte, não é mais aquela formulação de 10, 15 anos atrás. Hoje tem muitos conservantes e isso está danificando o corpo. Então, refrigerantes, né? Refrigerante hoje é quase 1 quilo de açúcar dentro de um refrigerante. Então, acaba danificando. E esses aditivos, né, vai adoecer suas células. Então, o corpo ele vai mais trabalhar para manter você vivo do que para estar produzindo, né, os seus hormônios. Aí ele já não consegue mais nem absorver vitaminas, minerais, aí vem as anemias, enfim, várias deficiências. Mas, no caso, o leite de caixinha, muita gente considera que é um alimento super saudável e qual seria a alternativa ao leite de caixinha? O de pacotinho, o que é pasteurizado, qual seria a alternativa? Ou não consumir leite? Aí você quer uma resposta da doutora Ada ou do doutor Tales? Porque Eu, é bem eu, diferente. eu brinco bastante no consultório e falo assim, não, você toma leite? Tomo. Eu falei, então o senhor tem uma vaca em casa? Ele, não. Eu falei, como assim? Não, porque tá errado. Então, porque, realmente, será que aquilo que a gente tá tomando é leite? Então, quanto tempo fica aquele leite lá dentro daquela caixinha? Ah, meu amigo. Então, eu vim do interior, então eu sei o que é tirar o leite, colocar o leite ali, meio-dia ele tá azedo. É rapidinho, é verdade. Você já tinha que ferver. Senão iria azedar. Então, não tem como eu pensar que realmente aquilo ali é algo muito saudável para o nosso corpo. Não. Então, se não é saudável, por que a gente vai comer? Ah, não, existe outras fontes de cálcio, existe outra fonte que é algo que a gente poderia. De repente, a gente troca uma água por um leite. Uhum. Fala assim, não tomo água não, mas eu tomo leite, eu tomo 1 litro de leite, mas aí não Então, chega num litro de água. Então, não tem como a gente pensar só, é saudável ou não. Então, eu vejo que hoje tem paciente, não, Thales, eu não consigo tirar. Eu falei, tá bom, então vamos reduzir? Legal. Vamos reduzir, vamos achar algo orgânico, vamos buscar algo que tem no mercado é, que, é, que tem o seu, vamos falar assim, um alvará, né, vamos dizer, que é orgânico realmente, mais natural, um leite de um leite amêndoas, para outra né, linha. de coco, Então, aveia, são alternativas, né? fora as Mas intolerâncias que apresenta, né? Lactose, Uhum. o glúten, tudo isso. Então, essa questão da lactose, eu não prefiro nem fazer o exame. Doutor, eu tomo leite, eu já sinto mal, eu sinto isso. Então, tira. Vamos fazer o exame? Não, não precisa você fazer o exame. Se te faz mal, para que você está tomando? Então, já Uhum. para de uma vez.
Então aí você não vai sentir mais aquele mal-estar, vamos falar assim, tem gente que sente muito, até tem um paciente que se ele toma, dá muito esse pigarro, fica com uma coceira na garganta. Sim. Fala assim, nossa, mas já fui, tirei a minha sinusite, a minha alergia. Não, Enxaqueca, é o né? leite. Então faz um teste, tira 2 semanas, 3 semanas. Depois você não vai querer tomar mais, porque quando você toma, seu corpo reage de outra forma. Então você vai sentir realmente mais forte o sintoma. Ah, mas antes eu não sentia. Claro, o corpo já estava acostumado Uhum. naquela inflamação que causa, né? Então a gente acaba orientando que retire mesmo. E a pessoa que está nos ouvindo, que ela só toma café com leite, né? Reduzir o consumo já é um bom É um começo. bom começo. E tentar outras alternativas, talvez esses outros leites de amêndoa e tal. Que acaba sendo mais caro, né? Acaba sendo uma alternativa que nem sempre é possível. A pessoa... Acessível, né? Mas qual a sua visão sobre o leite, doutora? Eu já sou da visão que tira. Retira 100%, corta. Papum. Porque você só está adiando. Então, a gente está lidando com adultos. Adulto faz o que tem que ser feito. Criança que fica ali fazendo uma birra ou outra para, né? Uhum. Adulto não, e compreendeu que faz mal, pronto, aí é uma escolha sua. É igual o pecado, você vai escolher, você tem o poder de escolha, né? Então, eu já penso assim, tem situações que a gente tenta ser flexível, mas tem situação, como a gente trata a obesidade, eu não tenho tempo para estar ensinando meu paciente. Quer dizer, ele não tem tempo, na verdade, eu tenho, porque eu já passei dessa fase. Mas ele que está lutando para sobreviver, para viver, ele não tem tempo de escolha, não, tem que ser papum, Tem que ser rápido. tem que ser rápido. Você falou sobre os iogurtes que não são como eram antigamente. Mas ainda tem iogurtes que são poucos ingredientes, tipo 2, 3 ingredientes, com menos aditivos. Ele não é tão gostoso quanto o Danone, quanto talvez... eu acho até que dentro da Danone, eu acho que tem um que é 2, 3 ingredientes. Mas esses que são, teoricamente, menos ingredientes, menos fórmulas, é mais adequado ou mesmo assim você... Já são alternativas, né? Então, vai muito da estratégia que você está utilizando. Então, realmente, é preferível que procure alimentos que têm menos, né, aditivos ali na sua composição, do que você pega uma tabela nutricional ou uma composição riquíssima em aditivos, né, que são conservantes. Então, o iogurte a gente vai mais para quem? Para criança, para o seu filho, filha. E aí, como que eu tô querendo que seja a saúde dele daqui 10 anos? Vai depender do que você está fazendo hoje, né? E o que a gente fala muito, qual legado você está deixando para sua casa? Né, a gente entende aqui de ministério. A gente se entrega no ministério, tem os horários tudo bonitinho, né? Realmente serve o ministério. Mas o primeiro ministério é qual? É o lar, é a casa. E aí, como que você está cumprindo o ministério no seu lar? Qual legado você está deixando para os seus filhos? Né? Aquele pai obeso. Eu lembro de uma situação que a gente foi num cruzeiro. E lá no cruzeiro é all inclusive, né? Então, tinha uma família obesa, obeso mesmo, assim. É até interessante olhar o tamanho do grau e falar, nossa, eles estão conseguindo ainda se divertir, sair de casa, né? Porque a maioria está em casa, não consegue andar. E no que eles foram servir, aí estava a filha obesa, também deveria ter uns 10 anos, o pai e a mãe, e a mesa forrada de comida. Eles não comeram 20% do que estava ali. E aí entra a questão do desperdício. Eles encheram Encheram, nem comeram tudo aquilo. porque foi o olho, né? A gente entende, é uma questão psicológica também, tem a questão hormonal, mas encheram, né, a mesa e nem deram conta de comer e tudo ali foi jogado, porque não é reaproveitado. Então a gente lidar com várias situações, não é só a quantidade que está comendo, mas o que está sendo desperdiçado também, né? E aí entra outras situações, né, nesse contexto, né? E muita gente associa também a comida ao prazer, né? A diversão, a celebração mesmo. Agora, vocês tocaram nesse ponto da libido. De forma prática, além do acompanhamento médico, nutricional, mudanças simples que podem fazer diferença para esse casal, assim, que está passando por isso, que está nos assistindo e falou, essa é a minha luta, esse é o meu
desafio? O açúcar. O açúcar, retira o açúcar da sua vida. Fala que o açúcar você não precisa comprar para levar para dentro da sua casa. Por que que a gente tem um açúcar? Para quê? Só para nos levar mais próximo da diabetes, inflamar mais o corpo. Então, é coisa básica. Então, o açúcar retira ali o excesso de arroz, né? O excesso de carboidrato todos os dias. E, claro, se pode fazer uma atividade física, são duas coisas que vai melhorar muito. Então, inicia a atividade física e retira o açúcar. Então, Thales, já tirei, nunca senti a diferença. Até hoje eu não vi ninguém que realmente tirou o açúcar e não viu diferença. Então, e eu conheço testemunhos que para mim não é casos clínicos, são testemunhos de algumas pessoas que tirou o açúcar e estava 10 anos tentando engravidar. E radicalizou mesmo a questão do açúcar e engravidou. Thales, então vai acontecer isso comigo? Espere em Deus que sim. Né? Que se você tem esse sonho, que consiga chegar lá também. Claro, ela fez algumas reposições e tudo, de vitaminas, e deu certo. Mas o principal, a gente sabe que é isso. Então, é a desinflamação, é desinflamar o corpo. Então, e a atividade física, que é essencial. Então, não tem como um casal ter uma harmonia, dependendo principalmente da quantidade de tempo de casado, sem uma atividade física. Então, assim, é essencial mesmo, nem que seja 3, 4 vezes na semana. O bom é que se fosse todo dia, mas se for 3, 4 vezes na semana, vai mudar muito mesmo. Cara, que legal. E são coisas simples. Então, tirar o açúcar ou reduzindo até o ponto de tirar. E o caso da atividade física, às vezes a pessoa fala, cara, eu não tenho condições de fazer academia, de treinar na academia, de pagar uma aula de esportes e tal. Ela pode começar caminhando, ela pode começar com atividades práticas, né? Ela pode ir no parque, andar de bicicleta, enfim. Pode ser algo simples, né? Mas não colocar isso como um empecilho. Eu me lembro que eu tomava café com açúcar e aí eu ganhei uma cafeteira de presente, fui na loja para provar os sabores diferentes. E aí no primeiro botei açúcar, aí tomei. Aí a segunda prova, aí a vendedora falou, olha, você não precisa botar açúcar em todos, você nem precisa beber todos, você pode só provar, ver a diferença e escolher o que você quer. Aí eu provei sem açúcar, eu falei, não é tão ruim assim. Provei mais um, dá de tomar, é possível. E aí, daquele dia, eu não tomei mais com açúcar. E em algumas, acho que 2 semanas, talvez um pouco mais, eu já não sentia mais falta do açúcar no café. E lá em casa, minha mãe fazia um açúcar, assim, um café com bastante açúcar. Tanto minha mãe quanto meu pai. Então, mas em 2 semanas eu consegui tirar e não senti mais aquela falta. E agora, se tiver café com açúcar, eu prefiro não tomar, porque o sabor do açúcar fica muito acentuado agora e você passa a valorizar melhor o café e toda aquela história. Mas eu me lembro que alguém comentou que as células na boca elas se regeneram e aí você passa a não sentir mais aquela necessidade, aquela falta. E as células novas meio que elas já se adaptaram àquela rotina alimentar. Vocês acham que isso faz sentido? Às vezes nos primeiros dias é mais difícil, são mais difíceis ou o que vocês acham assim nessa mudança de hábito? Os primeiros dias é desafiador, porque você vai entrar em abstinência. Açúcar, ela funciona pior do que uma cocaína no nosso organismo. Ela é mais viciante do que a própria cocaína. Então, o corpo realmente entra em abstinência. Quando tira açúcar, tira carboidrato, o paciente, ele fica... Então, a gente tem que usar estratégias para que ele não fique estressado, não queira, né, usar o seu réu primário. Então, então, a gente usa estratégias. Então, o ideal, assim, você está em casa, não está com acompanhamento médico, utilize o vinagre de maçã pela manhã. Uma colher de vinagre de maçã, ele vai servir o quê? Para limpar essas papilas e ela começar a se regenerar. Aí no que começa, você já tira aquele, a gente fala assim, o paladar infantil, né? Que é o paladar só no açúcar. Então, utilizar o vinagre de maçã é uma ótima estratégia para iniciar essa mudança. A gente usa muito também no jejum vinagre de maçã, né? Para ensinar o paciente a novos hábitos para ele
conseguir fazer um jejum de forma correta, de forma saudável e equilibrada. Que legal. E nessas essas alternativas, né? O jejum, o vinagre, enfim, às vezes a pessoa nunca consultou um médico e fala, puxa, eu preciso mesmo de um acompanhamento, de ajuda. E agora, no caso do jejum, como é que vocês utilizam o jejum nesse processo de emagrecimento, de mudança de hábito? Quais os benefícios que vocês veem no jejum assim, em primazia? Falo que o jejum, ele é não só porque é bíblico, é algo que já vem já há muitos anos. Ah, só vou fazer o jejum porque eu estou na igreja, ou por causa de um propósito. Não, o jejum, ele também tem a sua função no organismo, até mesmo de curar. Então, ele trata algumas doenças, então realmente a gente precisa ter ele no nosso dia a dia. Então, Thales, posso fazer o jejum todo dia? Pode. O que vai depender de como você vai fazer o seu jejum é como que você vai iniciar o jejum, né? Então, o que você vai comer quando inicia e o que você come quando você quebra. Então, se você come um pão, você come um arroz, vou fazer um jejum hoje, então vou iniciar comendo um pão. E depois, quando você vai quebrar o jejum, você quebra com o pão também, então você não fez o jejum, você ficou sem comer, né? Então é Não teve diferente. benefício, né? Fala assim, mas ficar sem comer e fazer jejum não é a mesma coisa? Não. Então você não está tendo benefício a nível metabólico no seu organismo. Então, para você ter esse benefício, você tem que colocar a proteína. Hum, Então, você iniciou o jejum, você inicia ali com, vou iniciar, então vou comer uma certa quantidade de proteína. Claro que você vai iniciar escalando, né? 8, 12, 16, 18, 20, 72 horas. Então, o último que eu fiz acho que foi 74 horas. Então, assim, claro, com muita água, a hidratação é importantíssimo no jejum. Então, Thales, eu não tomo água, então não se atreva a entrar no jejum. Então, você não está preparado para isso. Então, o seu corpo tem que se preparar, porque até mesmo a gente tem que repor os eletrólitos, que a gente acaba perdendo todos os dias. É a água, os sais minerais. Então, no nosso caso, a gente gostamos muito do sal. Então, sal integral, né? Então, posso até falar um pouquinho do sal, a diferença de um sal do outro depois. Mas a questão do jejum, inicie de uma forma mais tranquila, jante ali por volta das 6h30, 7 da noite no máximo, uma proteína, um legumezinho ali, coisa pouca, mas o principal é a proteína. E aí você pode ir até no outro dia tranquilo, até meio-dia, 1 hora, e aí você vai alargando o tempo. Então, dependendo da quantidade de vezes que você faz e quantas horas que você faz, o benefício na saúde, falo que só vai melhorando. É incalculável. É muito longo, Não tem né? como mensurar assim na sua totalidade. A gente utiliza o jejum para processos de cura de diabetes. A gente aprendeu até hoje que não tem cura, uhum. né? E a gente já tem vários casos de pacientes que estão livres desse diagnóstico. No emagrecimento, por questões de controle também da insulina. Então, a gente utiliza o jejum. Processos de câncer, né? Pacientes Já vem estudo oncológicos, já mostrando, tem né? estudos mostrando que quando o paciente faz a cetogênica ou o jejum intermitente, essas células se reduzem, né? E quando é uma dieta mais calórica, mais de carboidrato, as células começam a aumentar de novo. Então, o jejum, ele tem um benefício anti-inflamatório e desintoxicante no corpo. Uau, uau. Além do mais, é uma experiência também cristã, bíblica, né? Que tem Espiritual. outros benefícios além do corpo, benefícios para a vida espiritual. Mas vocês têm então identificado uma mudança no quadro diabético do paciente Gente, com essa mudança de hábitos alimentares, a inserção do jejum. E aí ele passa a não ter mais a necessidade de ter insulina, de medicação. de usar as medicações. Fica livre. Fica livre. É mesmo? Ele aprende, né? Exato. Ele aprende a viver. Então, ele aprende no dia a dia. Então, a ideia não é só ir lá tratar, falar assim, toma esse remédio aqui, vai para casa, toma esse suplemento, vai para casa. A ideia é que ele entende, que ele tem que entender que a partir dali, ele tem que ter uma rotina. É o estilo de vida. Então, ele precisa cuidar, porque senão realmente, vamos falar assim, poxa, eu tratei, cuidei da minha saúde 6 meses. Não, agora eu tô bem, meus exames estão bem, agora eu volto pro normal de antigamente.
Aí vai vai. voltar tudo de novo. Então a gente tem que estar constante mesmo, né? Então, assim, a constância, é o que o pastor sempre fala também, né? A constância é sempre melhor do que a intensidade. Então, se a Exato. gente manter a constância na atividade física, nossa saúde, nosso espírito muda, né? Então a gente precisa estar forte para isso também. Uau, com toda certeza. Então, a diabetes ela está muito relacionada a esse estilo de vida, né? Esses Totalmente. hábitos e tal. Agora, doutor, o senhor falou, qual é a diferença então do sal integral e do sal normal? Eu falo, a principal, eu acredito que é as composições. Né? Então, não é o sal integral ele não é retirado daquelas composições como os minerais, No refinamento? é isso, que é como se fosse uma limpeza, né? Hum. E aí é acrescentado junto um anti-umectante para que ele não se umedeça muito, não tire a umidade dele. E aquele anti-umectante ele tem uma certa porcentagem que, com o longo do tempo, é prejudicial à nossa saúde. Então, assim, qualquer um pode pesquisar, é só entrar lá atrás do próprio sal, tá lá escrito qual que é o nome, tem lá o INR, alguma coisa lá que tá escrito que tem um prejuízo. Então, hoje antigamente nem o sal grosso vinha com isso, agora já tá vindo. Então a Hum, gente tem que olhar sal por sal. Então, Thales, é mais caro? Não, não é tão caro assim. Mas o que que é caro em relação à sua saúde? uhum. Então, às vezes nós compramos tanta coisa cara e o sal eu não vou querer pagar caro. Então Faz sentido. não faz sentido, né? Então, e não é caro, né? Então, um pacote hoje tá o quê? 15, 15, 20 16 reais, reais. você compra um sal de qualidade que você não vai usar em uma semana, né? Não. E o benefício que traz, né? Hoje o sal que tem 23 minerais e outros 80 minerais. Então, o que que os minerais faz no organismo, né? Para tireoide, então, nem se fala. Ah, mas vai aumentar a pressão, vai subir a pressão? Não, muito pelo contrário, vai equilibrar. Isso é um mito também, né? É um Que mito. a ingestão do sal necessariamente agrava o quadro de quem tem hipertensão e Se tal. for o sal, cloreto de sódio, normal. Aquele pacotinho de 1 e pouco, 2 e pouco, a gente compra lá no, no mercado. Ele altera, Aí Ele o altera. excesso, O excesso dele sim, pode altera a alterar. pressão. mas o integral não necessariamente. Não, integral por conta de ter os minerais, então ocorre um equilíbrio Na absorção. na absorção e um equilíbrio ali na manutenção da pressão arterial. Isso a Hum, gente está falando daqueles pacientes que já estão mudando o estilo de vida. Né? Não adianta falar assim, Thales, então eu vou só mudar o sal e vou controlar minha pressão, vou parar de tomar o remédio. Não. Não, não pode tirar, Né? né? Você tem que continuar ali com tudo que você faz, só que a mudança do estilo de vida total com, vamos falar assim, a ingestão desse outro sal tem um benefício na saúde. Então, às vezes o paciente fala assim, então eu vou trocar só o sal e tá bom. Não adianta. Aí depois fica lá comendo aquele monte de coisa errada, um monte de embutido, que vem muito sal ali embutido e acha que o outro sal tá fazendo a pressão subir. Então tem que tomar esse cuidado aí também, Tem que ter porque esse meu, discernimento. meu pai, ele tem pressão alta, né? E aí ele toma alguns medicamentos. E ele observou que quando ele tá fazendo mais cardio, fazendo mais atividade física, reduz a necessidade dos medicamentos, reduz a percepção dos sintomas. E então, a atividade física, junto com uma reeducação alimentar e com escolhas melhores de alimentos, pode melhorar muito a vida dessa pessoa, né? Vai sim, prolongar, né? Trazer longevidade. Porque quanto mais ele cuidar, igual toma vários medicamentos. A gente tem hoje a coenzima Q10, né? Que ela melhora a energia celular, principalmente cardíaca. Então, esses pacientes é interessante começar a utilizar uma coenzima Q10 para melhorar essas funções cardíacas. E na hora que a gente fala de coração, é tantos hormônios que equilibram o coração, que agora mesmo a gente saiu do congresso, trazendo a visão, né, das enfermidades cardíacas na mulher pós 40, né? Então começa a desordem hormonal da menopausa e esse coração fica exposto, não tem proteção, porque quem protege na maioria das vezes são os hormônios. Hum, Então é bem assim, é profundo essa situação aí cardíaca, né? Então usar a coenzima Q10, magnésio que está no sal integral. Então na hora que você está usando o sal integral tem magnésio junto nele, tem potássio. Então é muito benéfico. cara, que legal. Então a pessoa que está assistindo a gente
Já colocou na lista lá das compras o vinagre de maçã, Vinagre e maçã. E o sal integral, o sal integral. sem o anti-umectante que tá lá atrás. Procura lá, anti-umectante, e aí você olha o sal e escolhe o outro. E aí tem outra dica interessante sobre o leite, né? Voltando lá no leite. Legal. O MCT, que é o óleo de coco em pó. Então, quando ele misturado no leite, dá a impressão que você está tomando um cappuccino. Ah, Desculpa, misturado no café. Isso. Aí retira o leite e coloca para esse. substituir o leite com café. Exatamente. O que o MCT faz no corpo? Ele é a cadeia de triglicerídeos boa, média, né? Então é um colesterol bom. Ele te dá energia. Ele serve como pré-treino ou para dar uma injeção a mais no seu dia. E faz benefício para as células, né? Aumentando a energia celular. Então, na hora que você coloca esse café sem açúcar, sem leite, coloca o MCT, ele se assemelha a um cappuccino. O óleo de coco ele teve um boom um tempo atrás. Como é que vocês veem ele na preparação de alimento, no consumo? É realmente muito benéfico ou é um óleo a mais? Você está olhando para mim para falar. É porque eu sei que você gosta do óleo de coco também. Eu uso acho que em 100% dos meus pacientes. É mesmo? Então, eu sempre indico essa opção em pó. Porque o pessoal tá com o paladar tudo infantil, né? Querendo doce. E ele lembra o leite em pó. Sim. Que é Então, uma delícia. exatamente. Então, o MCT em pó, ele é bem aceito por todos os pacientes. A gente usa muito porque ele realmente traz energia celular. Então, quando você toma ele, daqui meia hora você já está ligado, você já Sentindo. está energético, né? E nos casos de colesterol, né, pacientes que tá colesterol alto, triglicerídeos altos, a gente usa muito o MCT, o óleo de coco. Gente, óleo de coco tem que ser puro, tem que ser realmente orgânico, não pode ter misturado nenhum aditivo, ele tem que ser natural mesmo, e tem que ser puro. Então, olha a composição e vê se realmente a composição é limpa, né? O que é uma composição limpa? Assim, os conservantes Então você recomenda para os seus pacientes o óleo de coco em pó. em pó. E o óleo em óleo mesmo, Para cozinha, não, porque aqueceu, acaba perdendo a ele estrutura. satura e É, e vai fazer comida, como que faz, né? Bom, nosso paciente, ele já tira o arroz, tira o feijão. Então, já não seu paciente vive de ar? Não. A gente tem tubérculos, que é a fonte de carboidrato, né? As batatas, mandioca, abóbora. que é menor índice glicêmico. Exatamente. São nutrientes, né? Mas isso nos pacientes sobrepeso ou em todos os pacientes? Todos os pacientes. Mas, Todos os pacientes. mas o objetivo principal é por conta do controle glicêmico da insulina, da glicose? Ou qual é a estratégia de substituir o arroz e o feijão, que são carboidratos bem comuns na mesa do brasileiro, por batata doce, batata inglesa e tal e tal? O arroz, ele tem muito arsênico, que é vamos falar assim, aumenta as toxinas no nosso organismo. Então, ele é maléfico, se for pensar em termos de inflamação e longevidade. Então, seu organismo, ele não sabe mais absorver aquele arroz, até porque só tem toxina. Hoje tudo tem agrotóxicos, né? Então, ele já não é mais limpo. O feijão, o ferro do feijão, ninguém absorve há muitos anos, porque é molécula grande. Então, eu indico assim, pode ser um feijão germinado, maravilha, né? É ótima estratégia. Ou lentilha, que a gente tem mais complexo B nessa lentilha, mas pensar em feijão como fonte de ferro, a gente não absorve. E aí se torna mais cultural. Feijão e arroz é mais cultural do que nutritivo. E a quantidade também, né? E que a acaba quantidade. colocando, Também né? o arroz refinado, que ele já Tem. perde muitos. Hoje, assim, para a gente falar assim, eu quero comer arroz, qual que seria indicado? O arroz vermelho, que ele ainda tem a capinha dele ali, ele ainda não O arroz, passou por um processo, ele é né? praticamente o grão ali envolto no... Exato. Esse é o mais É o recomendável. mais recomendado. Mas é saboroso. E memórias, né? Quem não tem memória de uma avó fazendo arroz, a mãe, e são muito memória. Até quando a gente trata pacientes com obesidade, a gente tem que lidar muito com essa situação, porque você come emoções, na verdade, né? E é difícil tirar esse componente emocional, né? E a Bastante. pessoa, né, mudar esses hábitos. Cara, interessante. Então, a mudança aí do carboidrato, ela é para prevenir o envelhecimento, prevenir as toxinas e a inflamação. Então,
Mas assim, se a pessoa come uma vez por semana, esses prejuízos, eles acontecem também ou... Já reduz, né, o que que a gente fala assim: "Olha, o que faz mal é o que você come todo dia". "Ah, mas aí hoje eu como arroz, amanhã um fast Macarrão. food, depois um macarrão", poxa, aí você tá O macarrão entra acumulando, né. nessa lista? Entra. Aí, no caso do macarrão, a gente já dá como sugestão de milho ou de arroz, mas aí não é arroz, mas pelo menos eu não estou colocando um trigo, um glúten, né, então Hum, tenho níveis inflamatórios diferentes. Então a gente tenta ali no máximo dar estratégias para o paciente. Então alternativas. Hoje, se você for colocar na ponta do lápis, é econômico tirar o arroz e adotar os tubérculos, né. tá E caro, né? e aí entra a questão de ser nutritivo, né, tem mais nutrientes, né, os legumes do que o arroz. Ah, é colocar na balança mesmo e fazer as escolhas. Olha aí, são muitas dicas. Infelizmente, nós estamos chegando no final desse episódio. Passou rápido demais o tempo aqui com vocês. Mas, primeiro, muito obrigado, né? E você que tá ouvindo, você fala, puxa, mas isso é um pouco radical, puxa, tá distante da minha realidade. Faz o que o doutor falou, faz um teste, muda a alimentação por 1, 2 semanas e vê a diferença. Eu não sei, doutor, se é impressão minha, mas parece que a quantidade de intolerantes à lactose, intolerantes ao glúten tem crescido de um jeito. Era bem difícil isso antigamente, hoje a maioria dos meus amigos tem algum tipo dessa intolerância e eu não sei o motivo, se está relacionado só ao hábito ou se, eu sei se os industrializados, eu não sei, mas realmente tem muitas pessoas que às vezes têm, não sabem que tem, mas sentem alguns desconfortos e ainda não procuraram ajuda, não procuraram acompanhamento. E aí você pode pegar essas dicas, fazer um teste. Às vezes você está com algum desses problemas, sobrepeso, você está sentindo baixa energia no seu dia, questão da libido, enfim, você está com problema no sono, enfim, que isso também são hormonais, né? Então você pode fazer esse teste. São muitas dicas práticas. Praticamente eu estou aqui numa consulta. Eu senti a sua cara, a sua expressão meio preocupada já, sabe. Muito. Tudo que vocês falaram aí, eu fui ticando várias coisas. Leite em pó, leite normal, arroz. Feijão eu diminuí muito porque eu sentia o desconforto. Era como se fermentasse muito. Sim. Então, muitos gases e tal. Feijão não me caía, não me cai bem. Mas eu gabaritei aí. Eu acho que longevidade minha nota é 2. Olha aí, é um risco, viu? É um risco. E a gente precisa ter esse pensamento e falar assim: ah, poxa, para que eu quero ter essa longevidade? Onde que eu quero chegar? Né? Você quer chegar aqui com 70, 80 anos, com alguém levando você no banheiro, com alguém cuidando de você, ou você ir sozinho? Então, isso é uma definição quando a gente fala de musculatura. Então, se nós temos pouca massa muscular, nós vamos ser dependentes de alguém. Né? E eu fui num curso ontem, né? Ontem a gente estava num curso e a estatística no Brasil de nós cuidarmos dos idosos, se eu não me engano, é de 10 ou 15 anos, enquanto no Japão é de um ano e meio. Então, nós somos muito mais dependentes no final da nossa vida, o brasileiro, do que outros países. Por quê? Alimentação, estilo de vida, quantidade de massa muscular. Então, quando o paciente meu não quer treinar, não quer fazer uma atividade física, eu trago isso para ele. Falei, olha, nós podemos ir no banheiro sozinho, ou se prepara que você vai precisar de alguém para te levar no banheiro, porque você não vai ter músculo para sentar no vaso sozinho. Isso é muito sério. Muito sério. E além dos riscos de fraturas, né, por não ter uma atividade física, então você praticar uma atividade física faz que ajude a produção dos seus ossos, a produção, aumento da A músculo, que densidade óssea, protege, né? tudo. Então, assim, precisa fazer. Então, assim, a gente dá desculpa para tudo, né, mas não troca aí um filme por uma horinha de academia. Né? Então, Não tem tempo pra nada, né? Mas tem tempo pro mas eu sou filme, muito corrido, mas está muito corrido. Para quê? Então a gente precisa ter a consciência de que o exercício, a alimentação vai definir o seu futuro. Eu até vi uma pesquisa que quem tem mais massa magra nos membros inferiores, nas pernas, tal, coxa, panturrilha,
tem menos propensão a doenças degenerativas, doenças como Alzheimer e outras que afetam muito os idosos, inclusive não só idosos mais, né? A gente já viu o aparecimento dessas doenças em pessoas com, entre aspas, jovens, 50, 60 anos, 45. Então, essa massa muscular, ela pode te dar não só longevidade, como qualidade nesses anos, né? Desde agora até a reta final. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se deixar, gente, nós vamos ficar aqui. Inclusive, eu vou ter que convidá-los mais, Olha porque aí, ó. com toda certeza, você vai fazer perguntas aí nos comentários que a gente vai precisar dos nossos especialistas de volta. Eu espero que quando vocês voltarem, eu já esteja com hábitos melhores. Vamos conversar, temos que abrir o Ministério da Saúde, né? Legal. Tem Faz que shirt, ter, né? faz shirt aí, olha aí, ó. Que beleza, que beleza. Mas nós estamos muito bem assessorados, graças a Deus, e eu creio que não é só o meu caso, né? Que eu vejo vários pontos que eu preciso melhorar, né? Também tem a questão do rendimento nos esportes que eu pratico. Tudo isso está ligado também, esses hábitos. Mas, vamos lá. Se eu pudesse fazer uma pergunta para vocês, de vocês escolhessem um versículo da Bíblia, qual seria e por quê? Vou tomar até uma aguinha aqui, né? Bom, eu gosto muito e algo que Deus sempre ministrou no meu coração é 1 Tessalonicenses 5:23. Eu sempre trago esse versículo nas nossas palestras, até dentro do consultório, né? Que é ser irrepreensível, corpo, alma e espírito, até a volta do Senhor Jesus. Então, o que é ser irrepreensível? Corpo, alma e espírito. Você é o triuno, né? Não tem como eu cuidar só do espiritual e não cuidar do corpo. Então, se eu não cuidar do corpo, uma que eu estou desonrando a Deus, né? Somos o templo do Espírito Santo. Então, eu preciso ser irrepreensível nessas três, né, categorias, vamos falar assim, né? Corpo, alma e espírito. E para ser completo, né? Não tem como a gente olhar, às vezes a gente olha, né, grandes líderes, mas não estão cuidando do corpo. Calma lá, não entendeu o contexto da Bíblia, não entendeu, não vive a Bíblia, não vive a palavra, né? Então, esse é o meu versículo aí de cabeceira. Eu acredito que o meu, todo mundo sabe, né? Que 1 Coríntios 6,19, que declara que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente entende isso, será que nós estamos honrando a Deus com o templo do Espírito Santo? Ou estamos desonrando? Qual que a gente tem maltratado? Então, será que estamos praticando aí, né, um suicídio alimentar? Então, a gente precisa ter essa ideia, porque se a gente passar muito, então pode ser que a gente esteja se matando e não estamos percebendo. E aí é algo que prejudica muito, né? Vamos falar assim, não só a parte física, né? Espiritual também. Eu sempre gosto de falar também que ou nós encontramos um tempo para se cuidar, ou seremos obrigados a encontrar o tempo para se tratar. É verdade. Não tem outro. Quando você está doente, você é obrigado. Hoje você pode escolher tomar uma decisão e mudar a sua vida daqui para frente. E às vezes nós deixamos o comodismo, né? Então, vou deixar para lá, amanhã eu começo, ou a famosa segunda-feira eu começo. Então, é uma definição, né, de ter hoje uma saúde melhor depende da gente. Com toda certeza. Antes de nós começarmos a gravação, eu estava meditando em alguns textos bíblicos que falam sobre saúde, saúde física, e tem um que é interessante, Provérbios 3, 7 e 8, que diz: não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Então, nós vemos aqui um provérbio de muita sabedoria para temer ao Senhor e se afastar do mal. Esse afastar do mal, ele pode ser muitas coisas, não só o que é pecaminoso, não só o que é moral ou imoral, mas também hábitos, rotinas, padrões, escolhas, né? E aí nós vamos ter muito mais saúde no corpo, muito mais força, jovialidade. Eu acabei não contando no começo desse episódio, isso é um presente para você que ficou até aqui. E os nossos amigos e doutores, eles
estão cuidando de pessoas incríveis, como, por exemplo, o pastor Josué e a esposa, o pastor Douglas Gonçalves e a esposa também. Inclusive, que eu percebi, o pastor Josué, o que ele mudou de rotina, de hábito, emagreceu, tá mais jovem, tá? Demonstra muito mais energia agora do que toda a minha infância e juventude que eu assisti, que eu acompanhei ele, eu nunca vi. Me parece a melhor versão dele até agora. Isso passa pelas mãos desses doutores. Então, é uma honra ter vocês aqui. Como é que tá sendo com essa turma aí? Não, eles são, Desafiante. falar assim que eles são, e o pastor Josué, ele tem um foco muito grande, então ele consegue ir muito além daqueles que os outros pacientes conseguem fazer, então ele é muito focado. Você vê que hoje ele faz atividade física todos os dias, e realmente ele faz todos os dias, né? Então a gente vê na prática mesmo. Então, Impressionante. e ele inspira outras pessoas, né? Então, né, até montou lá um projeto com toda a equipe dele agora, que estamos tá ali junto também. E o prazer nosso é o quê? Entender, né, que hoje eles estão indo mais longe. Não só ele, como outros, né? Tem até um dos pastor Marcos também fez um podcast com vocês. Então, também é É um verdade. paciente nosso. E ele hoje, Thales, hoje eu tenho mais saúde para ir onde Deus quer que a gente vai. Caramba. Então vocês estão nos ajudando a levar a palavra de Deus mais longe. E isso assim ardeu muito forte dentro do nosso coração. A gente trata de outros pastores também. E eu acredito que cuidar daqueles que cuidam é algo que nos traz assim uma satisfação muito grande no coração. É o que eu falei, né? A minha preocupação. Falei, meu Deus, eu não estou ganhando vidas, mas eu estou tratando de vidas que tá ganhando vidas. É Então, a partir do momento que a gente está cuidando deles, cuidando de quem cuida, isso é uma missão nossa, que Deus colocou no nosso coração, eles estão indo mais longe. Eu pergunto muito, até quando você quer fazer o ID de Deus? Até quando? Já imaginou? 100 anos, 150 anos? Mas e aí, você tem saúde para chegar lá? Porque às vezes você não tem condição de se ajoelhar para orar. Ou vai subir a escada para subir Na na plataforma, plataforma, já está a cansado, língua de fora. ofegante. Então, assim, como que está a sua saúde? E você é exemplo lá em cima. Então, não tem como, a gente precisa se atentar mesmo e cuidar, porque é a casa, é a morada de Deus. Uau, uau. Gente, esse foi um chacoalhar. Você que tá assistindo esse episódio deitado, irmão, levanta. Já faz um alongamento. Brincadeira. Você que ficou até aqui, até agora, eu quero te agradecer pelo carinho e por terminar o que você começa. Hoje nós somos muito bons em começar as coisas, mas constância, permanecer e terminar é um grande fator de diferença, de mudança mesmo. E parabéns por ter chegado até aqui. Tenho certeza que você foi muito edificado. Eu fui demais. Quero agradecer de coração. Foi um prazer ouvi-los. Hoje os doutores estão atendendo. É no Morumbi, né? A Isso. clínica de vocês. Gente, atravessaram a cidade para estar aqui com a gente hoje. Então, de coração, muito obrigado pela disposição de vocês, por tudo que vocês compartilharam com a gente, desde o testemunho da história, quanto também de tantos conhecimentos que podem transformar as nossas vidas. E foi uma alegria. Não sei se vocês gostaram tanto que eu. Meu Deus, foi. Eu falo que sempre quando a gente, né, vai falar assim, a gente fala assim, poxa, o que que eu falo? Mas foi muito tranquilo, foi muito assim, aberto mesmo e a gente fica muito feliz. Porque eu sei que às vezes poucas dicas ali mudam muito. Eu lembro que acho que a da última palestra, uma palestra que ela deu, acho que na palestra da igreja, poxa, depois de um testemunho de acho que menos 15 quilos com o tempo. Nossa, foi assim. Eu falei, nossa, amor, isso tem que ir longe, né? Então, e são poucas coisas que a gente faz. Então, é esse diferencial. Então, assim, eu agradeço aí a oportunidade e estamos à disposição aí para quando precisar também. É uma honra, um prazer grande, viu? Amém, amém. Muito obrigado, viu, Ada? Muito obrigado, Dr. Tales. Que bênção, que alegria. Se você quiser, né, mais conteúdos, buscar mais edificação, você pode acessar o site da Paz Editora e adquirir materiais poderosos com homens cheios do Espírito Santo que estão compartilhando tantos conhecimentos. Essa é mais um hábito aí que nós podemos adotar. Então já pega a sua listinha aí do vinagre de maçã, sal integral,
a batata doce, batata inglesa, os legumes. Já joga fora o açúcar aí, né? E já aproveita, visita o nosso site da Paz Editora e com certeza você vai encontrar materiais incríveis lá. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que quando vocês voltarem eu possa diminuir essa lista ruim e aumentar a lista boa. Amém, isso mesmo. Amém. Esse é o propósito, Vai né? ser um exemplo aí de testemunho, né? Olha aí. Olha, pós-podcast. Verdade, mudou, minha vida mudou, minha saúde, disposição, energia. Isso aí. Amém. Mas é isso aí, gente. Que Deus abençoe grandemente. Foi um prazer. Obrigado nosso. mesmo, viu? Prazer muito. E assim, estamos à disposição. Obrigado. Amém. Ministério da Saúde Paz Church está começando oficialmente. Esse foi um episódio poderoso. Eu nem sei que tema nós podemos dar para um episódio tão rico, tão completo. Mas que Deus abençoe sua vida. Obrigado por tudo. Obrigado, gente. Amém. Deus abençoe e até o próximo. Vamos! Tchau, tchau.